Nós vamos terminar hoje o nosso estudo de Efésios. Nós percorremos a carta inteira. Em Efésios capítulo 4, versículo 17, nós temos uma palavra muito forte, desafiadora. Diz assim, Efésios 4, 17, o procedimento dos filhos da luz. Você é filho da luz? Então preste atenção no que eu vou ler agora. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão endurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O início da carta aos Efésios trata dos princípios do reino de Deus. Depois Paulo começa a falar do que a igreja deve fazer para poder implantar na terra os princípios do reino de Deus. A partir do capítulo 4, ele começa a falar o que cada cristão deve fazer para que a igreja faça com que os princípios do reino de Deus aconteçam. Paulo é pedagógico. A carta tem uma lógica. Ela fala dos princípios do reino, ela fala da igreja, que é a instituição que representa o reino na terra. Só que ela fala, a igreja não é templo, a igreja são as pessoas. Então ele diz, o que você precisa viver? E ele começa a falar uma série de coisas, e finalmente ele chega nesse momento a falar do que tem nos distanciado de uma vida em Deus. Você já reparou que você tem pecados que você quer vencer e você não consegue? Você já reparou que tem pecado que você pede perdão a Deus, você fica arrependido mesmo, mas daqui a pouco você faz a mesma coisa?
Às vezes é mentira, às vezes é fofoca, às vezes é irritabilidade excessiva. Você explode, você grita, você xinga. Às vezes no futebol, os caras jogam pelada contigo há 25 anos, os caras te aturam, mas você é nojento. Porque toda pelada você bate em alguém, você grita com alguém, você manda alguém para algum lugar, toda pelada, ninguém aguenta mais. Mas eles estão lá, porque, não, pô, fulano, ele é assim mesmo. E você não muda. Quem está entendendo? Quer ver outra coisa? Quantas pessoas que acessam pornografia, a consciência dói. Eu estou falando de homem e de mulher. A consciência dói. Se sentem mal, porque realmente a pornografia faz isso. Dá uma sensação de mal-estar, de nojo. E a pessoa fala, não quero nunca mais fazer isso, não quero mais ver isso. E ela fica um tempinho, daqui a pouco o que acontece? Puf, de novo. Puf, de novo. Quantas vezes pessoas, elas, por dinheiro, fizeram alguma coisa, enganaram, mentiram, falaram que o carro era perfeito, falaram que o sol era da manhã, falaram que essa roupa é a mesma fábrica da Chanel. Pode comprar, rasgou no primeiro dia, né? Então, enganar, falar, não, agora eu vou viver uma vida correta, porque eu arrumei problema por causa disso, mas daqui a pouco, desonestidade de novo. O que está acontecendo? Por que a gente não vence nossas tentações? Por que a gente não vence a nós mesmos? Eu já aconselhei tantos empresários, e alguns empresários, eles têm um negócio rentável, uma empresa rentável, mas vive vendendo almoço para jantar. E sabe o que eu tenho descoberto? Que às vezes não tem nada a ver com planejamento estratégico, não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver com tráfego pago, não tem nada a ver com gestão de pessoas, não tem nada a ver com liderança. Não, o problema é que os caras estão mal resolvidos. E gente mal resolvida toca as coisas de forma mal resolvida. O problema não é a empresa, o problema é a pessoa. A família não está bem, a existência não está bem, o coração não está bem, a vida não está bem. O casamento está desalinhado e isso repercute nos negócios. Ajeitou a vida, o negócio bluf. Ajeitou a vida, o negócio voa. O problema está dentro dele, o problema não está lá na repartição, nas salas, no escritório. Mas algumas pessoas não conseguem melhorar. O que acontece, gente? A grande revelação deste trecho do capítulo 4 está na descrição das 3 etapas que levam o homem a não ter domínio sobre o pecado, a não ter domínio sobre os seus desejos carnais, para se livrar dessa vida frágil espiritualmente, que faz a gente viver o velho homem. Quando a Bíblia fala de velho homem e novo homem, de que a Bíblia está falando? Está falando que quando a gente conhece a Cristo, quem está em Cristo, o que a Bíblia diz? Nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez. Não é o que a Bíblia diz? Então, quem está em Cristo é um novo homem, uma nova mulher. O velho homem, a velha mulher, morreu. Aquele homem, aquela mulher que dominava a sua vida, que escolhia tudo do jeito que queria, não, ele agora decidiu dar a Jesus o controle da sua vida. Então, o que ele fazia de errado, todo mundo faz, eu vou fazer também. Agora não, por quê? Porque agora não é mais o que todo mundo faz, eu devo satisfação ao meu rei, ao rei Jesus. Então, eu agora vou viver uma vida correta,
vou viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida prudente. Quais são essas etapas que a gente vai vivendo e que vão distanciando a gente do novo homem e fazem a gente ceder ao nosso velho homem, mesmo a gente já tendo se convertido? A primeira etapa é a vaidade dos próprios pensamentos. Repita comigo: vaidade dos próprios pensamentos. No versículo 17, nós vemos assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Em algumas versões vai dizer, na vaidade dos seus pensamentos. Qual é o grande problema que Paulo está falando aqui? Gentio aqui não é povo não judeu. Nesse texto, a palavra gentio significa pagão. Ele está dizendo, olha, vocês não podem andar como os gentios, como os pagãos. E ele diz, o pagão anda na vaidade do seu pensamento. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que há um desperdício de todas as faculdades racionais quando ela abre mão da sabedoria que vem de Deus. Ele está dizendo que nós conseguimos enxergar muita coisa, que nós conseguimos perceber muita coisa, mas que nós não somos o juiz do universo, não. Que nós não conseguimos ter discernimento sobre tudo, não. Que a gente não consegue perceber até onde é mentira e é verdade tudo que nos dizem, não. Que a gente não consegue avaliar o coração das pessoas ao nosso redor plenamente, não. O que Paulo está dizendo é que o grande problema que temos é que cada um tem seus problemas e defeitos, mas ainda assim temos a vaidade de achar que podemos discernir tudo sozinhos. Temos a vaidade de achar que a gente dá conta de dar o caminho melhor para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos negócios, para o nosso coração. Meus amados, há uma vaidade que nos leva a pensar de uma forma, e mesmo que não gostemos dessa forma em algum momento, nos acostumamos com ela até gostar. Vou dar um exemplo prático. Eu não sei quem toma cerveja aqui ou quem já tomou. A primeira vez que você tomou cerveja, você vai me falar que você achou gostoso? Fala para mim com sinceridade. Eu duvido. Aquilo ali é parecido com xixi de camelo. Mas tem uma cultura que diz assim, hoje é sexta-feira, vou pegar minha cerveja, não é? Então você força a barra, eu tenho que gostar, para tomar o chopp com a galera, e depois passa a gostar. Eu dei um exemplo no sabor, mas isso foi um exemplo bem simples, só para te ajudar a entender que na vida da gente acontece a mesma coisa. A gente se acostuma com algumas coisas que a gente antigamente dizia que não eram boas. A gente se acostuma com algumas coisas que no passado a gente dizia, isso não faz sentido nenhum. Mas a gente se acostuma. E a gente diz, agora a verdade é essa. Por quê? Vaidade dos pensamentos. A gente está falando contra o que a gente já disse. E a gente já não sabe que versão que é a correta. Mas a gente tem a vaidade dos pensamentos, dizendo, não, mas eu penso assim. Nós vivemos um tempo da relativização. O que é família? Tudo é família, é relativização. Casamento no papel. Não precisa.
Mas o movimento LGBT quer. Precisa ou não precisa? Já não sei. Cada momento é uma ideia. Uma hora fala que não vale de nada, agora vale de tudo? Relativização. Quem está entendendo? Porque o que vale é a pessoa, o que vale é o ser humano, o que vale é o coração. Mas ele só assiste vídeo do influenciador que é ostentador. Ele só assiste os vídeos do cara que fala de dinheiro todo dia, todo dia, todo dia. Mas ele dizia o quê? Dizia que o que importa é o coração, a justiça. Mas não é uma verdade. Não é isso que ele está vivendo. Você já parou para pensar que talvez com poucas palavras de alguém, nós poderíamos ver as coisas de uma maneira diferente? Você já parou para pensar que com poucas palavras de alguém, a gente poderia enxergar melhor o que está acontecendo com a gente, com o nosso casamento, com a nossa família, com a nossa vida, com os nossos negócios, com o nosso coração, com a nossa fé? Algumas pessoas amam a igreja, amam a Deus, eu não tenho dúvida disso. Porém, não leem a Bíblia, não oram, não buscam a face do Senhor diariamente, não buscam entender mais o que Deus tem de plano para as suas vidas. E aí, na vaidade dos seus pensamentos, diz assim: é porque eu não gosto de ler. Mas não gosta de ler, mas você não consegue ler 5 minutos? Você não leu nada, você não gosta de ler, você não conseguiu ler 5 minutos da palavra de Deus, falando: Deus, fala comigo. Uma oração, Senhor, fala comigo. Aí lê a Bíblia e fala: Deus, eu quero uma revelação tua. 5 minutos, não consegue, não consegue. Você está mentindo para você. Não é que você não consegue, é que você não quer. É que não é prioridade. Você se acostumou a viver uma outra vida. A origem da gente não ouvir ninguém é a vaidade dos nossos pensamentos. E Paulo vai detalhar isso no versículo 18, porque ele vai dizer assim, eles estão obscurecidos no entendimento. A gente fica tapado, a gente fica cego. Ontem eu estava conversando, tinham vários influenciadores famosos do Brasil lá nesse casamento que eu fiz ontem, e eu estava conversando com um deles, e eu falei: cara, sabe qual é o problema hoje? O problema hoje é que o influenciador, ele não muda em nada a vida dele, mas ele bota uma musiquinha evangélica lá no evento dele, de ganhar dinheiro. Ele fala de Deus lá umas palavrinhas e ele acha que ele é convertido. Ainda vai alguém na casa dele, batiza ele lá, ele não tem igreja, ele não tem pastor, ele não tem liderança, ele não tem sentimento de corpo, ele não tem sentimento de missão, ele não contribui para nada, ele não evangeliza. Eu evangelizo assim, evangeliza, mas evangelismo é quem que cuida do que você evangeliza? Qual o fruto que você dá? Você sai falando no seu evento bilhetado. Nós não estamos ensinando para as pessoas que evangelho é transformação, que evangelho é milagre, mas é cruz, é bênção, mas é sacrifício, é contar com Deus para grandes conquistas, mas é também estar à disposição de Deus para grandes sacrifícios. O apóstolo Paulo, os apóstolos, os caras deram a vida, se mataram lá, morreram mal pra caramba por causa do evangelho. E você vai ficar comendo picanha e está tudo igual. Você acha que é justo? Você acha que Deus vai dar para você a mesma recompensa do que aqueles que se entregaram por amor à sua obra?
Não, mas eu venho na igreja. Maravilhoso, que bom. Isso demonstra que você tem temor a Deus. Mas eu dou uma oferta, eu dou um dízimo. Glória a Deus. Isso demonstra que você está tendo fidelidade nos seus bens. Mas Deus não quer isso, não. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua entrega. Deus quer que você ame a obra dEle, que você ame a presença dEle. Deus quer se encontrar com você. Deus está com saudade. Deus quer ver você no teu quarto, escutando o louvor, lendo a Bíblia e falando: Deus fala comigo. E sentindo o toque do Espírito Santo na sua vida e o Espírito Santo falando com você. Deus quer conversar contigo. Deus está com saudade. Você pega Isaías capítulo 1 e 2, você vai ver Deus com saudade. Deus fala: pô, Isaías, vamos embora, cara, vamos conversar, cara. O texto do versículo 18 diz: separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Muita gente está vivendo a ignorância e não sabe. E a ignorância não é a mãe da devoção. A ignorância é a mãe da profanação. Toda vez que você fica ignorante sobre alguma coisa divina, você vai profanar o divino. Você vai fazer alguma coisa que desrespeita a Deus, que desonra a Deus. Você vai falar uma coisa, você vai agir de uma maneira, você vai ser mesquinho, ainda que todo mundo te aplauda. Você vai ser vaidade pura, ainda que todo mundo diga: você é muito legal, muito legal. E você começa a acreditar que você é tão legal, mas você, se olhar dentro dos seus olhos no espelho, vai perceber: poxa, tem que melhorar. Nós estamos entrando num ano novo, então essa mensagem de hoje é uma mensagem de lavar roupa suja. Porque nós precisamos de vestes novas para o ano novo. Vestes brancas, vestes límpidas. O texto ainda diz que a pessoa tem um coração endurecido. Mas Ezequiel 11:19 tem uma boa notícia. Diz que o Senhor transforma corações em pedra, de pedra em corações de carne novamente. O Senhor está aqui para nos transformar na vaidade dos nossos pensamentos. Uma pessoa fez sociedade com outra pessoa que conheceu na igreja. Todo mundo falou para essa pessoa: não faz sociedade, você conheceu agora. Não, mas eu conheci ele na igreja. Cara, conhecer na igreja não quer dizer que pode ser teu sócio. Não, mas é homem de Deus. Mas cara, o que você conhece dele? Chegou agora, discurso bonito todo mundo tem. Mas o cara espiritualizou. Na verdade, não é que ele espiritualizou, é que o outro vendeu para ele uma ideia de que o dinheiro ia brotar. Ganância, meu irmão. E tu ainda espiritualiza. Não, porque é meu irmão. Não, porque eu conheci na igreja, homem de Deus. Não, é que você está desesperado para ganhar esse dinheiro que ele falou que vai ter. Só que você não avaliou, você não pensou. Todo mundo falou com o irmão, deu problema. Aí o que ele falou? Não dá para confiar nem em ninguém da igreja. Pô, não dá para confiar em ninguém da igreja? 10 pessoas te falaram da igreja. Não. Calma, cara, calma. Você ouviu quem? A vaidade dos seus pensamentos. Quem entendeu? Se você não entendeu agora, querido, volta para a aula. Um monte de gente falou na igreja, do outro cara da igreja, dizendo: ó, tá, irmão, você, sociedade desse jeito ainda não. Mas não ouviu. Por quê? Vaidade dos próprios pensamentos. Por que muito filho só vai voltar para a igreja quando apanhar da vida? Por que muito filho, muito marido, muita esposa só vai voltar para Jesus quando bater no lombo, dor? Porque na vaidade dos seus pensamentos não aceita vir pelo amor. Então só vai voltar pela dor. Você olha para o seu filho, a promessa sobre a vida dele: ah, você consagrou o Senhor, consagrou.
Se ficar lá fora, vai sofrer. Ah, mas ele está dizendo que não está sofrendo não, está fingindo, ou Deus está tendo misericórdia, mas na hora que a chapa esquentar, vai fritar o bife rapidinho. A verdade é essa. A hora que a chapa esquentar, ó. Mas qual é a segunda etapa do nosso distanciamento de Deus? Versículo 19 diz assim: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A segunda fase da nossa vida não é mais agora a vaidade do pensamento, é a insensibilidade ao pecado. Algumas pessoas não estão mais na vaidade do pensamento dizendo, eu escolho o que eu vou fazer, eu escolho o que eu vou ser, eu escolho. Não, agora, essas pessoas já foram para um outro nível. Elas estão insensíveis. E aí eu queria te explicar uma coisa. A gente fala muito da palavra consciência, sim ou não? A consciência é o fiscal de Deus dentro da gente. A pessoa faz uma coisa, todo mundo está fazendo aquela coisa, mas aí o fiscal de Deus, a consciência, fala assim, está certo não. Até cachorro sabe isso. Um dia desse eu vi um vídeo, a pessoa chegou em casa, o sofá todo estourado, espuma para tudo quanto é lado. A pessoa, o que fez assim o cachorro assim, ó? Boladão, olhando de lado, cara, morrendo de rir, bicho safado, boladão, sabia que tinha feito besteira, sabia. Então o cachorro tem sensibilidade, mas tem ser humano que tem menos que cachorro. A pessoa está toda errada, no pecado, mas ela acha que Deus tem que aceitar ela do jeito que ela é. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem que te aceitar do jeito que você é. Quem te falou isso foi um mentiroso. Deus te ama do jeito que você é. E porque te ama, Ele quer te transformar ao jeito que Ele quer para você. Quem entendeu isso? Deus não te aceita do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é. E porque te ama e está vendo que você está de um jeito que não era para ser, Ele quer o quê? Ele quer a transformação da sua vida para você viver o que Ele planejou para você. Então a pessoa que fala, a minha sexualidade é assim, porque eu gosto de tomar minhas cachaças assim, porque o que o olho não viu, o coração não sente. Quando eu viajo, eu apronto um pouquinho com outras mulheres. Cara, você está ficando insensível. Por quê? Vamos falar um pouco agora de inteligência emocional? Dentro da nossa mente, a gente constrói uma crença, um caminho. Toda vez que acontece alguma coisa com a gente passa por aquele caminho. Toda vez que explode uma bomba, alguém assusta, alguém se abaixa, a tua crença age sobre o teu corpo e teus pensamentos. Então você, quando tem um conjunto de crenças, as circunstâncias que acontecem te levam a passar por esse caminho, é a tua crença. Então, quando uma pessoa faz uma coisa errada, ela saiu da crença que ela aprendeu com os pais dela, que ela ouviu da avó dela, que ela ouviu na igreja. E ela faz uma coisa diferente. A consciência fala, está errado. Volta para a crença. Mas ela fala, mas deu prazer na hora. Mas eu ganhei dinheiro. Não deu, ninguém descobriu. Então o que ela faz? Ela faz de novo. Então ela começa a fazer o quê? Ela começa a passar por um lugar que a crença correta está ficando de lado.
E a outra crença começa a se estabelecer. E chega um momento que a Bíblia vai dizer que vai haver uma cauterização da consciência. A pessoa começa a achar que agora pintou aquela circunstância, tem que fazer aquilo mesmo. Aquilo que era para ela um erro, agora passa a ser o quê? O caminho. Então, o cara nunca tinha feito determinada coisa, fez, consciência doeu, nossa, como é que eu fiz isso, tal, mas fez de novo, já não dói tanto, fez de novo, dói menos, chega uma hora, todo mundo faz, qual o problema? Faço também, e chega uma hora, fala, quem não faz é otário, chega uma hora que começa a defender o pecado, e essa é a sociedade que a gente vive, uma sociedade em que o pecado, ele já deturpou tanto o coração das pessoas, que as pessoas agora, elas querem que todo mundo viva o seu pecado. E é por isso que nós temos ideologia de gênero. É por isso que nós temos tentativa de erotização de criança. Por quê? Porque quem vive no pecado acha que não pode viver qualquer problema de consciência. Então, se todo mundo viver a mesma desgraça que eu vivo, então está tudo bem, porque agora eu não sou diferente, agora está todo mundo vivendo o mal. É por isso que nós temos uma sociedade que promove tanta imoralidade, tanto sexo desregrado, tanta afirmação sobre família, que de família não tem nada. Por isso que tentam o tempo inteiro fazer leis para desconstruir as crianças e a família, o tempo inteiro. Por isso que querem legalizar aborto, mas não fazem o mínimo para olhar e falar assim, calma aí, quem defende as mulheres que fala em feminicídio, quando tem um aborto de um neném menina, é feminicídio também. A sociedade está tão maluca, que se você pisar num ovo de tartaruga, a multa é absurda. Você pode ser, me ajuda com as crianças aí, gente, por favor. A multa é absurda. Mas o mesmo povo quer legalizar o aborto indiscriminado. Deu vontade, vai no SUS e aborta. O ovo de tartaruga vale mais do que uma vida humana. A que ponto chegamos? Pisa no ovo de tartaruga lá do projeto lá, Tamar lá, para você ver só o que acontece. Você está frito. Se matar um macaco, você está lascado. Mas se matar um bebê, está tudo bem. Meu corpo, minhas regras. O bebê não é teu corpo, é outro corpo. Você já viu quanto jogador famoso que pegou as mulheres que quis, que o Instagram dos caras é mulher se oferecendo o dia inteiro, e os caras ainda estupram a mulher? Os caras têm milhões na conta, milhões de euros. Os caras têm dinheiro que eles vão gastar a vida inteira, os filhos vão gastar a vida inteira, os netos, e não acaba. E vai para a prisão. Por quê? Porque a insensibilidade ao pecado tomou. O prazer é tudo. Então eu quero prazer. Aí alguém fala, não, mas não quero te dar o prazer. Vai ter que dar o prazer. E o cara acaba com a vida. Eu sinto muito, eu fico triste. Eu não fico feliz de ver gente que eu torci, que jogou pra caramba, que fez jogada que eu fiquei admirando, agora atrás das grades. Por quê?
ficou insensível ao pecado. É só você dar mole que você fica insensível ao pecado. Mas tem uma última palavra aqui, que define a terceira etapa da nossa vida de distanciamento de Deus. Uma hora é a vaidade dos pensamentos, depois vem a insensibilidade ao pecado, e finalmente a terceira etapa é a dissolução. No versículo 19, diz assim: tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Em algumas versões, se entregaram à dissolução. O que quer dizer isso? Quando diz se entregaram, o termo grego aqui é o mesmo que diz que Jesus se entregou por nós, ou seja, é uma entrega completa. O que no grego está sendo dito é se entregaram por completo à depravação, ao desejo do corpo, ao desejo material. Ignoraram a alma, ignoraram os sentimentos, ignoraram a verdade, a pureza, a presença de Deus. O que o texto está dizendo é que dissolução é deboche das coisas de Deus. Você acha que tem deboche das coisas de Deus? Um dia desses, eu vi umas fotos de algumas pessoas que pegaram crucifixos e estavam enfiando no ânus. Num desses eventos deles aí. Há um tempo atrás teve uma passeata LGBT e eles fizeram o quê? Eles botaram um travesti representando Jesus. Um trans, né? Nada contra a pessoa, ela faz a escolha que ela quiser da vida, a gente tem que respeitar a pessoa. Mas está querendo atingir o meu Cristo. Eu não me sinto respeitado. Se fala tanto de respeito às matrizes africanas, não se fala na sociedade tanto disso? E eu acho que tem que ser respeitado mesmo. A pessoa que vai lá para a matriz africana está buscando o sobrenatural, não vai encontrar o que quer, porque precisa de Jesus. Jesus é a solução para essa vida, mas a pessoa não sabe, ela se apegou ao que deram para ela. Nós temos que amar essa pessoa e falar: cara, eu tenho um caminho melhor, quer testar? Um caminho que não precisa nem de farofa nem de galinha morta. Um caminho que não precisa ficar dentro de um lugar bebendo sangue de animal durante 21 dias. Um lugar que não tem que comer resto de gente no cemitério, que tem algumas linhas que vão a esse ponto. Tem um caminho melhor. Eu conheço um Cristo que transforma o coração, transforma a vida. Você quer testar? É amor, não é guerra. Nós temos que amar as pessoas, respeitar as pessoas. Mas quando é cristianismo, tem muita afronta. Por quê? Porque a sociedade se entregou à dissolução. Romanos 1, versículo 26, diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aqui está falando de sexo, mas não é só sexo não. A dissolução é fofoca, a dissolução é mentira. A dissolução é o prazer no problema do outro. Você tem seu problema, aí você descobre que alguém tem outro problema, você fica feliz da vida. Feliz da vida. Tipo assim, eu tenho esse problema, pelo menos não tem aquele.
é uma atitude compensatória. Você quer agora se livrar da dor do seu problema, se alegrando porque o outro tem problema. A Bíblia diz assim: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Tem um casamento com problema, tem um filho de alguém com problema, usando droga. Nós deveríamos chorar com a pessoa, clamar a Deus pela pessoa. A pessoa nem sabe que a gente está chorando por ela, pela família dela. Mas quantas vezes a gente faz um ato compensatório? Tá sabendo aí? O casamento da fulana é assim. Tá sabendo aí? A filha da fulana casou com um rapaz ruim. E a gente comemora o problema do outro. Pastor, como é que a gente se livra desse negócio todo? De vaidade do pensamento, de insensibilidade do pecado e de solução. A gente tem que se apegar com Deus. A gente precisa ler Bíblia, precisa orar, precisa vir ao culto, precisa participar da ceia, precisa estar em célula para ter comunhão. Mas tem uma dica que é fundamental. O texto diz assim no versículo 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Repete comigo: falar a verdade ao seu próximo. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a vaidade dos seus pensamentos, a insensibilidade ao pecado, e se você chegou na depravação ou na dissolução, que tem um caminho que te ajuda demais. Qual é? Compartilhar a verdade com alguém. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: olha o que diz o texto: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago está dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros. Quando eu confesso a Deus o meu pecado, eu sou perdoado. Quando eu confesso o meu pecado ao próximo, eu sou curado. Porque eu viro para alguém e falo: cara, eu não estou me entendendo com a minha mulher, e eu estou gritando com a minha mulher. E aí você abre o coração diante de alguém e fala: cara, está difícil, a gente está brigando demais. E a pessoa começa a falar: e aí, cara, e você e tua mulher? E o cara liga e fala: e aí, meu irmão? E aí, o que tu fez para melhorar isso aí, cara? Então, alguém fica te ajudando a curar. Porque quando Deus te perdoa, perdoou, mas você volta e faz a mesma palhaçada. Eu faço a mesma palhaçada. Mas quando eu tenho alguém sério, que eu confio, em cima de mim, me monitorando, me ajudando, me dando um toque, eu sou o quê? Curado. Não é mais o perdão de Deus para agora, é não precisar do perdão de Deus depois, porque agora eu fui curado. Quem está entendendo? É por isso que o influenciador que bota musiquinha, mas não tem igreja, não tem pastor, ele não vai ser curado nunca. Ele não tem família de fé. Nós precisamos de discipuladores. Nós precisamos de pessoas que falem conosco. Não é ninguém para dominar a sua vida, não é ninguém para dizer onde você bota ou não bota seu dinheiro, não é nada disso. Mas é um irmão que fala: cara, como é que você está? Tudo bem? Você quer que eu ore por você em quê? Alguém que pergunta: e aí, você está fazendo o que para melhorar esse problema que você está falando para mim? Não é nada demais, mas é uma coisa que cura. Se você não tem um discipulador, você precisa ter. Vá para o seu líder de célula e fala: aqui na célula todo mundo tem que ser discipulado. Ou discipulado pessoal,
ou discipulado de grupo, mas todo mundo tem que ser discipulado. Por quê? Porque o discipulado é esse bate-papo de melhoria, é essa prestação de contas de melhoria. Ah, mas eu sou uma pessoa importante, eu não vou ouvir ninguém. Por quê que ele está falando isso? Vaidade dos pensamentos, ou insensibilidade ao pecado, ou então já está na depravação miserável. Por isso que ele acha que ele se basta, por isso que ele acha que não precisa ouvir ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Uma mulher falando com outra mulher, um homem com homem, mulher com mulher sempre, falando, poxa, estou vivendo isso e tal, e a outra falando, poxa, vai com calma, teu marido também está vivendo um momento difícil, não ajuda? Ajuda. Agora, ela vai para a academia, aí acabou o treino, vai todo mundo comer um açaí, um bando de mulher lá que está nem aí para Jesus. Aí ela fala, eu tô mal com meu marido e tal. O que uma fala lá? Arruma um amante. Sim ou não? É isso que fala. Gente, o Senhor quer que a gente resolva o nosso problema. O Senhor quer mudar a nossa vida. Sabe por quê? Porque se a gente estiver alinhado com Ele, Ele pode confiar a nós tudo que Ele sonhou. Enquanto eu não estou alinhado com o Senhor, eu não sou confiável para tudo que Ele planejou. Deus quer mudar a sua vida e a minha vida. Nós podemos entrar em 2025 melhores. Você crê nisso? Amém?